Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida nessa noite na presença dele, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso número 1. Sábado agora vai ser 7 de setembro, se não me falha a memória, né? Um feriado tão desejado. Trabalhando no Instituto Missionário Palavra da Vida e morando lá dentro durante a semana, os alunos sempre quando recebem a ementa, especialmente, né, o calendário do semestre, eles ficam muito procurando um feriado mais prolongado. A gente, por ser mais no modelo de internato, né, 130 alunos morando ali dentro, a gente controla praticamente os horários deles, né, de manhã, tarde e noite, ou seja, das 6 da manhã até as 11 horas da noite, a gente tem toda uma programação com esses alunos. E é bem intenso mesmo. Quem já passou lá algum momento visitando, a gente percebe que a rotina deles é bem acelerada. E eles procuram esse tipo de feriado. E eu sei que tem um grupo de alunos que mais ou menos gostam de tirar um tempo para ir na piscina, jogar às vezes um futebol, ou de repente assistir um filme, né? E aí eles combinam de assistir um filme juntos, e aí vem a discussão, que gênero escolher de filme? Você sabe que às vezes dentro de casa é difícil, né? Gêneros de filme, você sabe que filmes têm gêneros. Às vezes tem o gênero romântico, tem drama, tem comédia romântica, tem documentário, tem ação, não tem? Então tem vários gêneros diferentes de filme, né? E às vezes você vê, consegue filtrar um bom filme. E é interessante que na minha casa, né, a Ana gosta de um estilo, eu já gosto de um outro, né, bem diferente. Então às vezes para negociar, ainda mais quando envolve os filhos, fica bem difícil. Mas a gente consegue contornar essa situação. Por que eu estou falando isso, irmãos? A gente tem gostos diferentes, preferências diferentes, né? E quando nós olhamos para as Escrituras, é algo também bastante interessante. O que é interessante? O Deus que se revelou, ele falou em línguas humanas. O Deus que resolveu se auto-revelar e desvendar a si mesmo, ele resolveu fazer isso em línguas humanas compreensíveis. E é interessante que nas Escrituras você vai ver também claramente que o Deus que se revelou, ele escolheu gêneros diferentes literários para mostrar e falar sobre quem ele é, o que ele espera, quem é Deus, o que ele faz e assim por diante. Nós, nas 3 últimas vezes que eu preguei aqui na quarta-feira, a gente acabou lidando com o texto de Atos capítulo 17, lembra? Atos 17, que fala o quê? Sobre a plantação de uma igreja, a igreja de Tessalônica. O livro de Atos, ele é um gênero literário histórico, o que os especialistas chamam. Ou seja, ele conta a história do nascimento da igreja. E quando você olha para as Escrituras, você vai ver outros gêneros literários, gêneros poéticos, você vai ver livros proféticos, você vai ver que Deus se comunicou através de parábolas e tantos outros recursos que as Escrituras utilizam, que Deus utiliza para poder mostrar justamente quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele espera de nós. Essa riqueza literária. E eu gosto muito de ler os livros históricos da Bíblia. Gênesis, né? Êxodo, Números. Quando você pega a história de Josué, 1º e 2º Samuel, Reis. Eu gosto do livro de Atos, eu fico fascinado com esses livros históricos da Bíblia. Mas tem gêneros diferentes. E agora nós vamos começar a conversar um pouco mais nas quartas-feiras, justamente num gênero literário chamado epístola. Ou seja, a correspondência, a carta, onde Deus usa diferentes apóstolos para justamente orientar a sua igreja. Porque a igreja, ela é do Senhor. E a gente vai ver isso nas Escrituras. O Senhor usando esse recurso tão rico literário chamado epístolas. As epístolas são cartas do Novo Testamento emolduradas na autoridade apostólica.
Então veja, irmãos, naquela época as pessoas trocavam informações, correspondência. Algumas eram simples, outras não, era uma correspondência mais literária. Era um documento mais robusto, mais rico, que tinha uma estrutura, porque aquilo funcionava como um documento importante. E Deus, ao longo, ali do Novo Testamento, Ele vai justamente levantar homens para que registrassem sem erro a sua vontade direcionada a várias igrejas. Então as epístolas que nós encontramos, que nem Paulo escreveu 13 epístolas no Novo Testamento, são materiais extremamente ricos, documentos. Por quê? Porque quando você olha, Deus assim deseja que o seu povo entenda a importância e a autoridade por trás das palavras utilizadas nessas epístolas, nesses gêneros literários chamados epístolas. Porque quando olhamos para os evangelhos, que é um gênero literário de narrativa, contando a história do Senhor Jesus Cristo, a biografia dele, o nascimento, vida, morte e ressurreição, aí nós entramos no quê? No livro de Atos, que é um livro histórico, que mostra o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, mostrando a transição da antiga para a nova aliança. O livro de Atos registra o que aconteceu. Ele registra isso, o que aconteceu. Então você fica assim vibrado com aquilo, olhando para o livro de Atos. Mas quando a gente adentra no livro, no gênero literário das epístolas, já não é mais o que aconteceu, mas o que deve acontecer. Por quê? Porque as epístolas são normativas, são autoritativas, direcionadas às igrejas da época, bem como para nós nos dias de hoje. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Tais epístolas apresentam características próprias. Exemplo, as epístolas que nós vamos encontrar de Pedro, de Tiago, de apóstolo João, do próprio apóstolo Paulo, geralmente ele vem estruturado da seguinte forma. Exemplo, em três sessões, apresentação, corpo e encerramento. Você vai encontrar ali, nessa estruturação das epístolas. Que nem a gente está em 1 Tessalonicenses 1, verso 1. O que diz ali? Paulo, olha a apresentação. Você vai ver já no início a apresentação, onde ele mostra a autoria, que era comum essas cartas, essas correspondências literárias, esses documentos que tinham um grau de importância, mostra a autoria, os destinatários e também os destinatários eram identificados e havia uma saudação. Você vê isso em todo o início, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo. Quando você vai em 1 Tessalonicenses, quem são os autores? Especialmente, quem é o autor ali? É o apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, Paulo, Silvano, Timóteo, não é isso? Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo, graças a vós outros. Você vê essa fluência acontecendo nas cartas. Há uma introdução, onde já revela a autoria, bem como os destinatários. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, aos irmãos daquela região, bem como já a saudação, graça e paz. Muito comum na carta do apóstolo Paulo. Graça e paz, essa saudação acontecendo. E aí que a gente vai ver nas epístolas, o corpo da carta. Ou seja, o motivo pela qual está sendo escrito. E aí ele gasta muitos capítulos justamente para mostrar o que Deus deseja sobre aquela determinada igreja. E aí nós vamos ver no final de todas as cartas o encerramento. O encerramento normalmente inclui bênçãos, orações, recomendações, pedidos de oração, saudações e as exortações finais. Então veja, essas epístolas eram muito importantes na época do Novo Testamento. Como eu disse, elas eram também autoritativas, Ou seja, elas eram normativas para justamente indicar a direção daquelas igrejas que estavam sendo alcançadas por meio das epístolas. Então, autoritativas. Primeiro, a leitura pública da carta representava a voz do próprio autor da carta. Então, essas cartas substituíam, essas epístolas, a presença pessoal do próprio apóstolo. E as pessoas liam nos seus cultos,
elas percebiam, né, essa autoridade do Senhor por trás dessas escrituras, e esse era o motivo pela qual Deus moveu esses homens que escrevessem. Outro aspecto dessas cartas é que a carta permitia que os apóstolos lidassem com problemas sem que sua presença física fosse necessária. Abra lá em 2 Coríntios 10, 9 a 11, só para você perceber, né? Deus levantando homens, e aqui Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, tá? Onde Paulo vai lidar com uma determinada situação, apesar dele não estar presente, né? Ele recebe informações vindo daquela igreja, e Deus, ele tomado pelo Espírito Santo, então ele escreve, olha só, lá em 2 Coríntios 10, 9 a 11, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Verso 10, as cartas com efeito dizem, olha o que diziam do apóstolo Paulo, olha, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele, de quem? De Paulo, é fraca, e a palavra desprezível. Aí ele vai dizer no verso 11, considere o tal isto. Pessoas que andam dizendo, não, ele escreve muito bem, né? Ele sabe colocar as palavras, vírgulas em um determinado local, mas olha, a presença desse apóstolo Paulo é desprezível. Não fique impressionado com as suas epístolas. Mas olha o que ele vai dizer no verso 11. Considere o tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes. Então, esse conceito importante das epístolas, né? Que ela traz esse peso de responsabilidade de nortear, seja presente ou não, os autores ali dessas epístolas. As cartas continham instrução, encorajamento, repreensão e exortação. E é interessante também, essas epístolas que foram escritas no Novo Testamento, elas refletem situações que acontecem no dia a dia de um organismo vivo chamado igreja. Igreja é composto de gente, não de gente perfeita. Há muita gente dando certo, fazendo parte de soluções. E Paulo vai ser muito grato a elas. Mas às vezes também há situações onde pessoas complicam mais ainda do que ajudam. E aí são situacionais onde esses autores bíblicos, apóstolos, vão escrever para corrigir tal situação. Então olha só, os apóstolos escreviam cartas para remediar situações específicas. Por isso a natureza situacional definia o tom da epístola quanto ao seu conteúdo, ou seja, o contexto daquilo que estava acontecendo refletia no conteúdo que era redigido nessas epístolas. Exemplo, abra lá, nós vamos trabalhar em 1 Tessalonicenses, né? Abra lá em 1 Tessalonicenses 3:9. Você está no 1:1, dá uma virada de página aí no 3, verso 6, tá? 1 Tessalonicenses 3:6. Essa ideia de que os apóstolos escreviam cartas para remediar situações específicas, né? A natureza contextual da carta. Olha só 1 Tessalonicenses 3:6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Ou seja, Timóteo, ele fez um ministério com o apóstolo Paulo em Tessalônica. Timóteo fica ali, Paulo vai para onde? Prosseguindo a sua viagem missionária. Ele está aqui em Corinto, e de repente chega quem? Timóteo. E ele vai trazer notícias dessa recém-igreja implantada. Na verdade, se passaram aqui 6 meses, 8 meses no máximo, que Paulo esteve aonde? Em Tessalônica. Então ele traz notícias boas. Evidentemente, no conteúdo da carta, há também a necessidade do apóstolo Paulo orientar essa recém-igreja. E diante das notícias trazidas por Timóteo, o que ele vai fazer? Ele vai reagir. Deus vai usar o apóstolo Paulo para poder trazer encorajamento para a igreja de Tessalônica, que ela está sofrendo perseguição, e também um ensino mais robusto, bíblico, teológico, para aquela igreja. Então veja, as epístolas, elas retratam a situação que estava vivendo determinada igreja, como de Éfeso, como a igreja de Roma, como a igreja de Filipe, né, como a igreja de Tessalônica e assim por diante. Então o que a gente vê? Situações como repreensão,
Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve 1 e 2 Coríntios, por quê? Porque a família de Cloé informa o apóstolo Paulo que aquela igreja estava vivendo momentos difíceis, ok? Estava tendo partidarismo, eu sou de Pedro, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Jesus. E de repente vai consertar, repreender, a igreja não pode estar dividida. Então o apóstolo Paulo reage. Em vários momentos você vai ver termos na carta dele de 1 e 2 Coríntios. Olha, acerca do que vocês perguntaram, ele vai responder inúmeras vezes naquele texto. Você vai ver também situações como correção doutrinária em Gálatas e 1 de João. Em Gálatas, Paulo é bem duro com aquela igreja. Por quê? Porque eles estavam abraçando um outro evangelho. Um outro evangelho. E Paulo assim bem mais firme com a igreja de Gálatas do que com a igreja de Corinto. Você vai ver também conteúdo apologético acontecendo para a igreja de Colossenses, 2 de Pedro e Judas, né? Uma defesa do verdadeiro evangelho. Você vai ver encorajamento em Tiago, os irmãos, né, aceitaram Jesus e foram dispersos, estavam sofrendo perseguição de todo quanto é jeito, e de repente Tiago, o apóstolo Tiago escreve dando encorajamento. 1 de Pedro da mesma forma, conteúdo como gratidão, um tom mais alegre e amistoso lá em Filipenses. Fundamentação teológica, né, você vai ver isso acontecendo. Que conteúdo profundo teológico a gente vê ali em Romanos, Efésios, Hebreus, né? Você vê ali Deus então usando esses homens para, diante de situações necessárias, era também importante se manifestar, escrevendo aquilo que saía da mente de Deus para aquelas igrejas da época. E esse é o material, é um documento para nós hoje, né? Por quê? Porque Deus revelou essas verdades que devem nortear não apenas os primeiros cristãos da igreja primitiva, mas também nós aqui nos dias atuais. Então, meus irmãos, o contexto aqui rapidamente de 1 Tessalonicenses, né? Foi escrito no ano 51 depois de Cristo, tá? O documento mais antigo do Novo Testamento, você sabe qual foi? Qual foi a primeira epístola do Novo Testamento? Qual foi o livro primeiro a ser escrito no Novo Testamento? Você tem ideia? Tiago, tá? Foi o primeiro livro, praticamente é unânime entre estudiosos. Depois nós temos o segundo livro mais antigo a ser escrito no Novo Testamento. Qual foi? Vocês têm mais ou menos ideia? É Paulo escrevendo aos Gálatas. A segunda correspondência mais antiga escrito no Novo Testamento. E a terceira conteúdo, correspondência, epístola mais antiga, ou seja, né, que foi escrita ali, foi 1 e 2 Tessalonicenses. Veja, irmãos, se Jesus morreu na época mais ou menos 33, 34 da nossa era, a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, essas duas correspondências, elas foram escritas por volta aí de 51, 52 da nossa era. Pouco tempo, né, da morte e ressurreição gloriosa de Jesus Cristo. Então, irmãos, como foi dito, Paulo, né, ele lá em Atos 17, ele com a sua equipe plantam essa igreja em Tessalônica. É um ministério extremamente frutífero, mas ele sofre perseguição e tem que sair. Ele vai para Bereia, passa um pouquíssimo tempo, talvez algumas semanas. Também ele fica em Atenas, alguns dizem talvez um mês em Atenas, e de Atenas ele chega em Corinto. E lá na cidade de Corinto foi que Timóteo retorna e se encontra com o apóstolo Paulo ali, porque ele está em Tessalônica. E aí ele relata as informações, o que está acontecendo na igreja. Paulo, olha, é uma igreja nova, mas eles têm sede do Senhor. Paulo é uma igreja assim que eles têm prazer de buscar a face do Cordeiro mesmo diante de muita tribulação. E aí o que acontece? Paulo, ele senta, então ele vai escrever, ok? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Olha que coisa linda. É o início da carta do apóstolo Paulo. E aqui você vai ver essa equipe coesa
de missionários, pioneiros, com a preocupação de tornar o nome de Cristo conhecido na sua época. E eles estão lá em Corinto. Possivelmente Paulo ficou no máximo 1 ano e meio em Corinto. Mas ele está assim, resoluto em fazer com que aquela cidade, pessoas sejam alcançadas também em torno da cruz do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui na introdução, né, Paulo citando, olha a humildade dele, citando Silvano e Timóteo. Nós conhecemos bem o apóstolo Paulo, né? E Silvano, quem é esse Silvano? Ele é conhecido na Bíblia também como Silas. Silvano é o nome romano, né, dele. Silas é o nome grego, né? Aquele famoso Silas e Paulo, que aparece em Filipenses, é o mesmo, tá? Silas é mencionado como líder entre irmãos e um profeta lá em Atos 15. Silas é citado como alguém nobre, alguém que está junto, alguém que também batalha pela fé junto com o apóstolo Paulo e chamado também de profeta. Silas era um cidadão romano, como mostra Atos 16:37. Lembra? Paulo vai ser preso em Filipe, apanha injustamente junto com Silas, eles são presos injustamente, e aí na calada da noite querem soltar Paulo e Silas. E Paulo fala, não, como é que vocês fazem esse tipo de injustiça? Né? Vocês usam desse tipo de subterfúgio, espancando um cidadão romano, nós somos cidadão romano. Gente, gera um desespero entre as autoridades da cidade de Filipe. Por quê? Porque sem o devido, né, processo, não se podia fazer ter esse tipo de atitude com um cidadão romano. Ele acompanhou Paulo, Silas, na segunda viagem missionária, em lugar de Barnabé. Como foi falado, foi preso, açoitado com Paulo em Filipos. Engajou-se com Paulo na evangelização de Tessalônica, Bereia e Corinto. Seu ministério em Corinto é mencionado com honra por Paulo. Paulo, em 2 Coríntios 1,19, ele cita Silas de uma forma assim, sabe, enaltecendo, engrandecendo, reconhecendo, né? Assim, elogiando. Puxa, como ele somou, como ele, né? Ele trabalhou, ele renunciou de tal forma, e assim me ajudou acerca das coisas do céu. E aí, nós vamos ver Timóteo, rapidamente. Timóteo era nativo de Listra, tendo um pai grego e uma mãe judia, lá em Atos 16. Ele juntou-se a Paulo e Silas na segunda viagem missionária em Listra e também em Filipos, Tessalônica e em Corinto. Ele esteve com Paulo em sua terceira viagem missionária e foi enviado por Paulo com uma missão especial na Macedônia e Corinto. Também Timóteo estava com Paulo em sua primeira prisão em Roma, quando esse escreveu suas cartas aos Filipenses e Colossenses. Paulo cita, né? Veja, tem um rapazinho novo comigo aqui, ele está em cadeias. Lembra que eu comentei no último culto quais são as cartas de Paulo da prisão? Quais são? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E quem está lá com ele? Timóteo. Timóteo não jogou a toalha, não. É um fiel discípulo de Cristo Jesus que ajuda Paulo no sentido de trazer mais alívio e continuar a obra que é do Senhor. Então, olha só. Depois Timóteo residiu em Éfeso. 1 Timóteo 1,3, de onde foi chamado para acompanhar Paulo em Roma antes do seu martírio, né? Aquela carta de 2 Timóteo, não tem como você ler aquela carta pastoral de Paulo, tanto primeira, especialmente segunda, sem derramar lágrimas. Por quê? Porque é alguém que vestia a camisa. Timóteo era esse tipo de discípulo de Jesus Cristo. E aí o texto continua. 1 Tessalonicenses 1:1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É interessante que aqui, né, não está muito claro por que Paulo emprega a expressão dos Tessalonicenses, né, em vez de em Tessalônica, que é a forma mais usual que Paulo recorre. Quando ele escreve as suas cartas, ele sempre vai citar a igreja em Roma, a igreja em Filipe, a igreja em Colosso. Mas é interessante que ele usa um termo aqui não usual nas suas cartas. A igreja dos Tessalonicenses. Interessante isso, né? É uma coisa que salta aos olhos.
Alguns comentam que talvez, né, essa expressão, a igreja dos Tessalonicenses, indica todos os membros da igreja recém-fundada. Da ideia assim, talvez de pertencer. Vale lembrar que quando Paulo plantou essa igreja, era formada por judeus e gentios. E havia uma barreira cultural, religiosa muito grande entre judeus e gentios. E quando ele faz esse tipo de citação, a igreja dos Tessalonicenses, dá a entender de um significado de pertencer ao mesmo corpo, à mesma comunidade. Ou seja, a preciosidade de participar da família ampliada do Senhor. Então, nós vamos ver aqui que era uma igreja do povo. Paulo se dirige à igreja dos Tessalonicenses, judeus e gentios. Por quê? Porque a igreja não é um prédio, uma instituição ou determinada cidade, mas um povo, o povo que recebeu a marca do Cordeiro. Nós vamos ver isso. Igreja é gente, não é lugar. Igreja é gente que tem a marca do Cordeiro. Igreja é você, mas não sozinho. Nunca sozinho. Igreja é coletivo. É gente que está lá para tributar culto ao Senhor. Ser ensinado. Aproveitar cada momento para poder se integrar e também, né, conhecer mais do amor de Jesus Cristo. Paulo também não se dirige apenas a um grupo dentro da igreja, mas a toda a igreja. Na igreja de Deus todos são importantes. Todos nós somos importantes. Ele não faz isso a um grupo seleto, aos fundadores, quem tem mais anos, quem dá maior dízimo. Não, ele não. A igreja dos Tessalonicenses. Dos Tessalonicenses. Gente, que coisa impressionante aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja estabelecida, sim, em Deus. A igreja estava em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja na Bíblia tem origem divina. A igreja não tem vida própria, ela vive em Deus. A igreja em Tessalonicenses, o que diz? Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não tem vida própria, ela vive em Deus, ela depende de Deus e caminha para Deus. Uma igreja que não está estabelecida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo não é uma igreja genuína. Inclusive uma organização eclesiástica pode parecer igreja, pode agir como igreja, pode falar como igreja, mas se esse fundamento estiver faltando, então ela não é uma igreja. Por quê? Porque ela tem que estar em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa é a ênfase da saudação do apóstolo Paulo. Aliás, faz com que esse texto, né, quando eu estava meditando dele, especialmente essa semana, me traz à memória a primeira vez que aparece a palavra igreja em toda a Bíblia. Onde foi? Mateus 16. Abra lá em Mateus 16, meus irmãos, por favor. Porque igreja, gente, é algo lindo aos olhos do Senhor. É um organismo, algo que o Senhor criou. Não é algo que vem da mente humana. E aqui, Jesus, né, ele vai fazer a primeira menção em toda a Bíblia da igreja. Ok? E aí vem algo interessante, tá? Quando a gente olha para Mateus 16. Onde Jesus estava quando escolheu dizer que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra ela? Onde Jesus estava? Onde? Qual a localização geográfica quando Jesus menciona pela primeira vez igreja? Onde? Em Jerusalém? Em Belém? Em Nazaré? Ou talvez na bela Cesareia Marítima? As Salinas da época, ali na região de Jesus no Novo Testamento. Onde Jesus estava? É interessante quando você faz um estudo desse contexto. Jesus não estava em Jerusalém, não estava em Belém, não estava em Betânia, não estava em Nazaré e nem na Cesareia Marítima. Não! Aonde ele estava? O que diz o texto? Mateus 16, versículo 13 em diante. Ele estava onde? Em Cesareia de Filipe. O lugar que abrigava os nichos de adoração mais antigas de cultos e proliferação do ocultismo. Camada e mais camada, os arqueólogos têm descoberto de vários cultos e várias divindades sendo cultuadas naquela região de Cesareia de Filipe. Ou seja, Jesus fez a declaração no lugar de maior idolatria e paganismo.
lugar central de propagação e culto a Baal, local de adoração ao deus Pan, da mitologia grega, lugar de culto ao imperador César. Inclusive Herodes o Grande, ele construiu um templo de mármore em homenagem à divindade de Augusto César. Ali fluíam romeiros e mais romeiros para cultuar onde? Em Cesareia de Filipe. E Jesus escolhe justamente essa região que ficava no extremo norte de Israel, para justamente dizer que as portas do inferno, do ocultismo, do paganismo, da mentira, da falsidade, não vai prevalecer contra essa instituição que ele estabeleceria. Olha só, chegando Jesus à região de Cesareia, e desculpa a redundância, né, o pastor citou esse texto domingo à noite, né? Então, reforçando, olha só. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Olha só, a vida depende da resposta, dessa resposta. Ok? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ok? O povo estava, a gente vai ver no texto que o povo estava confuso acerca da pessoa mais importante do mundo. Eles estavam confusos. Aí o que eles vão responder? Alguns dizem que é João Batista, que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Não, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Não, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí vem a pergunta de Jesus aqui, né? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? A vida depende dessa resposta. Sobre a identidade, sobre o ministério, a natureza de Jesus Cristo. A resposta tem que ser exata. E aí, nós vamos perceber no texto, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado. Ok? Aquele bem-aventurado lá de Mateus 5, das bem-aventuranças, das 8 bem-aventuranças, a mesma palavra, feliz. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Ou seja, isso não brotou do conhecimento humano, isso não surge da carne e do sangue, mas sim de uma revelação gloriosa de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus então: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 18: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E aí vem a grande discussão, né? É Pedro que é essa pedra? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Hã? Ao longo da história, a igreja tem se dividido em 3 posições, tá? A primeira, sustentada pelo catolicismo romano, dizendo que a pedra que Jesus fala é Pedro, que a igreja seria, a rocha é Pedro e os seus sucessores. Será? Será que é isso? É sustentado até hoje pela igreja católica. Quando nós olhamos aqui, olha só, uma leitura superficial poderia nos levar a essa conclusão. Precisamos, porém, observar alguns detalhes. O nome Pedro, no grego, Petros, significa pequena pedra. Na frase seguinte, Jesus usou a palavra Petra, sobre esta rocha. Uma forma feminina da palavra rocha, que não era um nome próprio. Cristo fez um jogo de palavras aqui. Ele não disse sobre ti, Pedro, ou sobre os teus sucessores, mas sobre esta rocha. E o que é essa rocha? Nós temos aí, né, a primeira posição, que é a igreja evangélica histórica protestante, ela não aceita que Pedro é essa rocha. E nós temos mais 2 posições, que pedra é sobre esta rocha significa a própria pessoa de Jesus Cristo, ou a terceira posição, que esta rocha significa a afirmação de Pedro, essa afirmação gloriosa de Pedro, que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que Jesus se agradou dessa declaração, e em cima dessa declaração, que meu Pai revelou a você, Pedro, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja.
Mas nós vamos ver que na Bíblia, meus irmãos, todas as metáforas de rocha no Antigo Testamento são atribuídas a Deus. Para esclarecer qualquer dúvida, o próprio Pedro fez questão de afirmar por 2 vezes que Cristo não ele era a pedra. Lembra? Veja, o próprio Pedro, quando teve a oportunidade para dizer, Pedro, você é a rocha. Tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Quando ele teve 2 momentos para confirmar se era ou não, o que ele faz? Não sou eu. Você quer ver? Abra lá em Atos capítulo 4, versículo 8. A primeira vez que ele faz isso, logo no início do seu ministério. Atos 4, verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, vai para o verso 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Na mente de Pedro, a pedra é quem? Jesus. Vai lá para a 1 de Pedro 2, 4, 8. A segunda vez que ele poderia ainda, de repente, dizer assim, não, eu acho que em Mateus 16, sobre esta pedra, acho que sou eu mesmo, Pedro, o primeiro Papa, né? Segundo a Igreja Católica. Mas o que ele vai dizer? Ele desmente, ele aponta para Jesus. 1 de Pedro 2, 4, 8. Chegando-vos para ele, quem? Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vai para o verso 6. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pois vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra, a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, na mente de Pedro, ele vai dizer assim, não, a rocha, sobre esta pedra, a pedra é Jesus Cristo. Paulo também dá essa ênfase em 1 Coríntios 3,11. O texto de 1 Coríntios 3,11 torna impossível que Pedro seja o alicerce da igreja. Olha o que diz ali, porque ninguém pode lançar outro fundamento, outro alicerce, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Tá? Assim como Efésios, lembra? Efésios 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus, ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Na mente do apóstolo Paulo, é Jesus essa pedra. Então, quando se absorve um conceito errado do fundamento, da origem da igreja, do alicerce da igreja, isso tem implicações. A tal ponto, hoje, na religião do catolicismo, né, existe um termo chamado ex-cátedra. Ou seja, que essa pedra de Mateus 16 refere-se a Pedro e seus sucessores. Ou seja, que Jesus ia estabelecer a sua igreja em cima, né, da sucessão apostólica de Pedro e dos demais papas que seguiriam. Então existe algo no dogma católico que fala sobre a ex-cátedra, ou seja, quando o Papa senta na cadeira de São Pedro, tudo que ele afirma sobre fé, sobre ética, sobre doutrina, é isento de erros. Tudo que ele sentou na cadeira de São Pedro, tudo aquilo que é colocado para fora, que é registrado, que é novos dogmas, novas doutrinas, isso aí é isento de erro. Você vê um absurdo quando não se entende um texto bíblico como Mateus 16, né? Aliás, um dos títulos atribuídos ao Papa é este, Vicarius Filii Dei. Não sei se vocês já viram. Vicarius Filii Dei. Expressão no latim que significa vigário do Filho de Deus, ou seja, substituto do Filho de Deus na terra. Entendendo que Pedro, 1 Pedro, então, é a pedra da igreja, sobre Cristo, que de Cristo tinha edificado a sua igreja. Isso acaba criando novas doutrinas, novas falácias, sem embasamento bíblico. Esse termo aqui, Vicarius Filii Dei, ou seja, substituto do Filho de Deus, não faz sentido.
Inclusive, Jesus Cristo, sendo Deus, não poderia ser substituído por um homem, ainda que fosse o apóstolo Pedro. Portanto, o próprio Jesus deixou claro que o seu substituto na terra foi quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Abra lá a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 14, 16, 17, e continua aí na 1 Tessalonicenses 1, tá? O que nós vamos ver aqui, irmãos? Olha só. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, a mesma essência. Deus vai, Jesus pedindo ao Pai, o Pai vai rogar, que vai enviar quem? O Espírito Santo, que é o substituto de Cristo aqui na terra. Claro, Cristo é onipresente, né? Mas é o Espírito Santo que atua hoje, justamente apontando e glorificando o Filho e o Pai entre nós. Esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, pois vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, é o Espírito Santo que tem esse papel, né, de poder conduzir a nossa vida nesse mundo, para que a gente seja iluminado pela palavra e vivamos uma vida que glorifique a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Então, essa posição 1, em Mateus 16, ela não se sustenta, né? Tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A rocha não é Pedro. E tem essa posição 2, é Jesus. No meio evangélico, né, dos bons comentaristas, teólogos, eles têm essas duas posições que não existe uma unanimidade. A segunda posição, que é Jesus, sustentado por Agostinho, Calvino, Zwingli, né? Argumentos a favor de que Jesus é a pedra. Passagem com 1 Coríntios 3:11 que a gente leu, 1 de Pedro 2:4-8. Pedra é aplicada metaforicamente a Cristo no Novo Testamento. Então, assim, eu estou muito inclinado nessa posição 2, que de fato a pedra é o próprio Jesus Cristo. Mas por outro lado, às vezes eu pendo para a posição número 3, tá? Que a pedra é a confissão de Pedro, sustentado por Crisóstomo, Charles Ryrie, Augusto Nicodemos Lopes, Carlos Oswaldo e outros grandes teólogos do presente e do passado. Que, veja, que Cristo, que essa pedra é a confissão de Pedro. Ou seja, que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E sobre esta verdade, e Jesus se agrada dessa verdade, Ele vai estabelecer sua igreja. Então, Cristo agradou-se da confissão de Pedro em Mateus 16, 16, 18. Isto é, sobre essa revelação divina e essa profissão de fé em quem? Nele, em Cristo. Ou seja, as duas posições, de certa forma, apontam para quem? Para a pessoa de Jesus Cristo. Ele, Jesus, ele está justamente envolvido em edificar a sua igreja. Por isso que ele fala, eu edificarei a minha igreja. Eu, né? Ele chama para si a responsabilidade. E ele fala que a igreja dele é minha, é um pronome possessivo, é minha igreja. Então ele está preocupado justamente trabalhando, né, o Espírito Santo para que a igreja de Cristo seja edificada dia após dia. Que desafio. E aí, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E aqui nós vamos ver essa riqueza do apóstolo Paulo, usando o nome do Deus Pai. É isso aí, Deus é um Pai, né? Para aqueles que têm a marca do Filho de Jesus Cristo. E Jesus é Senhor, palavra tão usada no Novo Testamento, Kyrios, que na Septuaginta, lembra? Os judeus lá na sinagoga, em 1 Tessalonicenses, em Atos 17, eles usavam que a tradução do hebraico para o grego. Veja, quando usava a tradução para traduzir aquele nome de Deus, sabe, aquele nome inefável, aquele nome impronunciável, que eles não colocaram nem vogais na palavra, com medo de pronunciar de forma em vão, usavam a palavra Kyrios. E Paulo dá essa ênfase, Senhor Jesus Cristo, Senhor, Kyrios. Ou seja, mostrando que Jesus também é Deus. E aí, ele termina dizendo assim, graça e paz a vós outros. Saudação unicamente cristã
e não mera saudação convencional. Graça é uma saudação grega, paz geralmente está ligado com uma saudação hebraica, né? Shalom. Mostrando que a graça é o favor imerecido de Deus e a paz é o resultado, o desfrute dessa graça. A graça é a causa, a paz é o resultado. A graça é a raiz, a paz é o fruto. Porque a graça de Deus nos alcançou, temos paz com Deus e a paz de Deus sobre nós. Quando se recebe a graça, passa a existir paz no coração, a consciência de ter sido reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Esse é um presente de Deus. Nessa carta, o apóstolo Paulo, né, sendo preservada nesse documento tão literário, tão rico que é a palavra do Senhor no Novo Testamento, e nós podemos aprender tanta preciosidade da parte do Senhor para nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado mais uma vez pela reflexão bíblica, obrigado por essa preciosidade que o Senhor nos deixou. O Senhor se revelou e o Senhor falou a língua dos homens, usando recursos literários tão ricos para despertar, Senhor, ó Deus, a compreensão, e a gente vem assimilar verdades tão importantes para nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade. Nos ajude, ó Deus, dia a dia, a fazer uma imersão em Tua palavra e a praticá-la. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.